Olá, meu nome é Darley, sou professor de raciocínio lógico e estou aqui para dar um curso de raciocínio lógico pela Mix Concursos. Então, começaremos por proposição. O que é proposição? Denomina-se proposição a toda frase declarativa expressa em palavras ou símbolos que exprimam um juízo ao qual se possa atribuir dentro de certo contexto somente um de dois valores lógicos possíveis, verdadeiro ou falso. Ou seja, proposição é tudo aquilo, é toda aquela frase declarativa, que ela só pode ter dois valores, ou verdadeiro ou falso. São exemplos de proposições as seguintes sentenças declarativas. Existe um número ímpar menor que 2. Minas é estado e São Paulo é país. 20 mais 17 é igual a 13. João é mais novo que Joana. Joana quer uma boneca ou uma bicicleta. Não são proposições, sentenças como as interrogativas. Exemplo, que dia é hoje? Qual é seu nome? Sentenças exclamativas, bom dia, boa tarde, boa noite. Sentenças imperativas, faça as atividades do livro de ciências, faça uma redação agora. Sentenças sem verbo, o carro de Pedro, a boneca de Marcela. Poemas. Um dia, um pouco mais de sol, eu era brasa. Um pouco mais de azul, eu era além. Fragmento do poema Quase, de Mário Sá Carneiro. Promessas. Prometo que te devolvo o livro amanhã. Amar-te-ei para sempre. Sentenças abertas. O valor lógico da sentença depende do valor, do nome que você dá à letra, que você atribui à variável para saber se é verdadeiro ou falso. Exemplo, x é maior que 2. Eu tenho que saber qual o valor de x para saber se ele é maior que 2 ou não. X mais y é igual a 10. Eu tenho que saber o valor de x e de y para saber se essa proposição é verdadeira ou não. Por exemplo, se x for 1 e y for 9, a sentença se torna verdadeira. Mas se x for 1 e y for também 1, a sentença é falsa. Então, sentenças abertas não é proposição, porque eu dependo do valor que você atribui à variável para saber se é verdadeiro ou se é falso. Z é a capital do Uruguai. Eu tenho que saber quem que é Z para dizer se a sentença é verdadeira ou não. Sentenças paradoxais, nem pode ser verdadeira nem falsa. Essa frase é falsa, por exemplo. Questões de concurso. Uma questão interessante caiu no ICMS de São Paulo, da Fundação Carlos Chagas, diz o seguinte: das 5 frases abaixo, 4 delas têm uma mesma característica lógica em comum, enquanto uma delas não tem essa característica. Primeira frase, que belo dia. Se eu prestar bem atenção nessa primeira frase, eu estou vendo que isso aqui é uma sentença exclamativa. E sentenças exclamativas não são proposições. A segunda opção diz assim, um excelente livro de raciocínio lógico. Um excelente livro de raciocínio lógico. Se eu prestar bem atenção nessa proposição também, nessa frase também, eu estou vendo que isso aqui não tem verbo. E se não tem verbo, isso não pode ser proposição. Todas as proposições têm verbos. O jogo terminou empatado, que é a terceira opção, é uma sentença exclamativa. Sentenças exclamativas também não são proposições. A quarta opção está dizendo o seguinte, existe vida em outros planetas do universo. Bom, aqui eu estou vendo, tem verbo. Então, isso é uma proposição. Não é uma sentença imperativa. Está afirmando alguma coisa, não está mandando fazer nada. Então, isso é uma proposição. E a quinta, escreva uma poesia. Está te mandando fazer alguma coisa. Isso é uma sentença imperativa. E sentenças imperativas não são proposições. A frase que possui essa mesma característica comum é as opções A, 1, B, 2, C, 3, D, 4, E, 5. A única que não possui essa característica comum com as outras é a opção D, a quarta. Por quê? Porque tanto a primeira, que belo dia, é uma sentença exclamativa, que não é proposição. A segunda, um excelente livro de raciocínio lógico, não é proposição, porque não é uma sentença sem verbo. A terceira, o jogo terminou empatado, não é proposição, porque é uma sentença interrogativa.
E a quinta, escreva uma poesia, também não é uma proposição, porque é uma sentença imperativa. Então essas quatro têm características em comum, não são proposições. A única que é a proposição, que não tem uma característica comum com essas, é a quarta. Existe vida em outros planetas do universo. Seguindo, questão 2, também do ICMS de São Paulo, Fundação Carlos Chagas, diz o seguinte: considere as seguintes frases. Ele foi o melhor jogador do mundo em 2005, a primeira opção. Analisando essa primeira opção, isso aqui é uma sentença declarativa. Eu não sei se isso é verdadeiro ou se isso é falso, mas é uma sentença declarativa, tem verbo, então é proposição. A segunda diz o seguinte: x mais y dividido por 5 é um número inteiro. Isso é uma sentença aberta. Por que é uma sentença aberta? Porque eu não sei quem é x e não sei quem é y. Para saber se isso é verdadeiro ou falso, eu tenho que saber o valor do nome, o valor de x e o valor de y. Terceiro, João da Silva foi o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo em 2000. Bom, isso aqui é uma sentença declarativa. Tem verbo, então é proposição. Não é uma sentença imperativa, né? Está declarando alguma coisa, isso com certeza ou é verdadeiro ou é falso. Então, isso é uma sentença declarativa, isso é uma proposição. As opções diz o seguinte: é verdade que apenas 1 e 2 são sentenças abertas. A 1 eu sei que não é aberta, não tem letra, não tem variável. Para ser sentença aberta, eu tenho que ter uma variável. A letra B, 1 e 3 são sentenças abertas. A 1 não é aberta, porque não tem variável, e a 3 também não é sentença aberta. Letra C, 2 e 3 são sentenças abertas. Eu sei que a 2 é uma sentença aberta, porque tem variável, mas a 3 não é. Letra D, 1 é uma sentença aberta. É falso, ela é uma sentença declarativa, ela é uma proposição. Sentenças abertas não são proposições. E a letra E, 2 é uma sentença aberta. Essa sim é verdadeira. Por quê? Porque eu tenho variáveis na opção 2. Se eu tenho variáveis, eu não sei o valor dessa variável para dizer se é verdadeiro ou falso, isso torna uma sentença aberta. Conectivos lógicos. Os conectivos lógicos, eles servem para unir duas ou mais proposições. Ou seja, quando existe conectivo lógico na proposição, eu digo que ela é uma proposição composta. Tenho 5 conectivos lógicos. O primeiro, o E. O símbolo dele é um Vzinho ao contrário, tá? Eu chamo ele de conjunção. Quando eu tenho duas proposições, eu digo conjunção A e conjunção B. O símbolo A, V, o V ao contrário e o B. Exemplo, Elizabeth é feirante e dona de casa. Então aqui, olha, eu tenho duas proposições. Primeira proposição, Elizabeth é feirante. Segunda proposição, Elizabeth é dona de casa. E eu uni essas duas proposições com o conectivo E. Elizabeth é feirante e dona de casa. Eu tenho o conectivo OU, que o símbolo dele é o Vzinho normal. Eu chamo ele de disjunção. Quando eu tenho que escrever duas proposições em símbolos, eu chamo a primeira proposição de A, a segunda proposição de B. E eu escrevo A, Vzinho, B, que significa A ou B. Irei ao cinema ou ao mercado. Aqui também eu tenho duas proposições, nesse exemplo. Primeira proposição, irei ao cinema. Segunda proposição, irei ao mercado. Unindo as duas, irei ao cinema ou irei ao mercado. Tenho a proposição também, o conectivo ou, que é um Vzinho com tracinho embaixo. Um V normal com tracinho embaixo, eu chamo de disjunção exclusiva. A característica desse ou é excluir ter uma verdadeira e uma falsa. Mais adiante nós vamos estudar a tabela verdade delas e vocês poderão ver mais notadamente isso aí. Então, o que diz? Ou José, o exemplo que eu tenho, ou José é médico ou Maria é atriz. Tenho duas proposições, José é médico. A segunda, Maria é atriz. Quando eu tenho que escrever
Isso em forma de símbolos, eu divido em duas proposições, A e B. Eu digo A, Vzinho com tracinho embaixo, B. Ou eu posso dizer assim também, ou A ou B. Ou José é médico, ou Maria é atriz. Tenho também o conectivo se então, que é uma flechinha. Eu chamo essa flechinha de condicional. A implica em B. A, se A, então B. Por exemplo, tenho duas proposições aqui, olha. Chover, chove e faz frio. Juntando as duas fica a proposição composta. Se chove, então faz frio. É uma condicional. Tem a condicional também se, somente se, que ela é uma flecha apontada para os dois lados. Eu chamo ela de bicondicional. Quando eu tenho essa flechinha a flechinha para os dois lados, B, eu digo A, se, somente se, B. Eu coloquei duas proposições aqui, uni as duas pelo se, somente se. Eu tenho aqui, Adão é meu tio. A segunda proposição, Adão é irmão de um dos meus pais. Então, eu unindo as duas, eu tenho Adão é meu tio, se, somente se, for irmão de um dos meus pais. Prosseguindo, eu tenho a tabela verdade da conjunção, que é o Vzinho de cabeça para baixo, o E, A e B. Então, olha só, se eu chamar a primeira proposição de A e a segunda de B, A e B terá os seguintes valores. Se A for verdadeiro e B também for verdadeiro, a proposição A e B se torna verdadeira. Se A for verdadeiro e B for falso, a proposição A e B se torna falsa. Se A for falso e B for verdadeiro, a proposição A e B será falsa. Se A for falso e B for falso, a proposição A e B se torna falso. O que eu posso concluir aqui é o seguinte: a única maneira de eu ter verdadeiro na conjunção é se as duas proposições forem verdadeiras. Se uma delas for falsa, o resultado lógico da proposição se torna falso. Prosseguindo, exemplo 1. O gato mia e o galo canta. Eu tenho duas proposições aqui. A primeira proposição, o gato mia. A segunda proposição, o galo canta. Como eu sei que o gato mia é uma proposição verdadeira e que o galo canta também é uma proposição verdadeira, logo o valor lógico da proposição composta A e B se torna verdadeira. Lembrando, só será verdadeiro na conjunção, no conectivo E, se as duas proposições forem verdadeiras. Se eu tiver uma proposição falsa, o valor lógico da proposição ficará falso. Prosseguindo, exemplo 2. Belo Horizonte é capital de Minas e Rio de Janeiro é a capital do Brasil. Também tenho duas proposições unidas pelo conectivo E. A primeira proposição é a seguinte: Belo Horizonte é a capital de Minas. Isso eu sei que é verdadeiro. Segunda proposição, Rio de Janeiro é a capital do Brasil. Eu sei que é falso. Rio de Janeiro não é a capital do Brasil. Então, eu tenho uma proposição falsa. Quando eu tenho uma proposição falsa no conectivo E, na conjunção, o valor lógico da proposição se torna falso. Para ser verdadeiro, lembrando novamente, as duas proposições terão que ser verdadeiras. Se eu tiver uma falsa, o conectivo lógico se torna falso. A proposição composta se torna falsa. Então, o que eu tenho aqui é o seguinte: eu tenho uma proposição verdadeira e uma proposição falsa. Logo, o valor lógico dessa proposição é falso. O próximo que eu tenho é a disjunção A ou B. A disjunção é o conectivo OU. O símbolo é o V, Vzinho normal. Se o A for verdadeiro e o B for verdadeiro, a proposição A ou B se torna verdadeira. Se o A for verdadeiro e o B for falso, a proposição A ou B se torna verdadeiro. Se o A é falso e o B é verdadeiro, a proposição A ou B se torna verdadeira. Se o A é falso e o B é falso, a proposição A ou B se torna falsa. Ou seja, a disjunção é o contrário da conjunção. Para ser falso,
só tem uma opção, as duas proposições serem falsas. Se eu tiver uma proposição verdadeira, o valor lógico da proposição composta se torna verdadeira. Se eu tiver as duas proposições verdadeiras, o valor lógico é verdadeiro. Então, na conjunção, só será falso se o valor lógico das duas proposições forem falsas. Na conjunção, lembrando, só será verdadeiro se o valor lógico das duas proposições forem verdadeiras. Na disjunção, só será falso se o valor lógico das duas proposições forem falsos. Exemplo 1. O gato mia ou o galo mia. Então, a proposição tem um valor lógico verdadeiro. Por quê? Aqui eu tenho duas proposições. Primeira proposição, o gato mia. Segunda proposição, o galo mia. O gato mia é uma proposição verdadeira. O gato mia é uma proposição falsa. Mas eu sei que, na disjunção, quando eu utilizo o conectivo ou, se uma das proposições forem verdadeiras, então o valor lógico dela será verdadeiro. Se as duas proposições forem falsas, então o valor lógico delas serão falsos, que não é o caso desse exemplo 1, porque eu tenho um valor lógico verdadeiro. Então, a conclusão que eu posso chegar disso aqui é que essa proposição, o gato mia ou o galo mia, terá valor lógico verdadeiro. Exemplo 2. Belo Horizonte é um município paulista ou Brasília é um município mineiro. Belo Horizonte é município paulista? É falso. Brasília é município mineiro? É falso também. Logo, as duas proposições acima são falsas. E no conectivo lógico ou, que eu estou usando ele aqui, só será falso se as duas proposições forem falsas. Se eu tivesse pelo menos uma proposição verdadeira aqui, o valor lógico dessas proposições seriam verdadeiros. O valor lógico da proposição composta ou seria verdadeiro. Para eu tornar essa proposição verdadeira, basta eu, por exemplo, colocar assim: Belo Horizonte é um município mineiro ou Brasília é um município mineiro. Aí o valor lógico seria verdadeiro. Por quê? Porque quando eu digo que Belo Horizonte é um município mineiro, eu já estou dizendo uma proposição composta verdadeira. Aliás, uma proposição verdadeira. Juntando as duas, mesmo que a outra seja falsa, mas eu teria um verdade e um falso. E quando você tem um verdade e um falso no conectivo ou, a proposição se torna verdadeira, proposição composta. Disjunção exclusiva, ou A ou B. Bom, a disjunção exclusiva ela tem uma característica que ela exclui uma das opções. Uma opção tem que ser verdadeira e outra opção tem que ser falsa para a proposição composta se tornar verdadeira. Exemplos. Aqui eu tenho a tabela verdade da disjunção exclusiva. Proposição A, proposição B e a disjunção exclusiva, ou A ou B. Se A for verdadeiro e B for verdadeiro, ou A ou B será falso. Se A for verdadeiro e B for falso, ou A ou B será verdadeiro. Se A for falso e B for verdadeiro, ou A ou B será verdadeiro. Se A for falso e B for falso, ou A ou B será falso. Então, na disjunção exclusiva, um dos valores lógicos obrigatoriamente tem que ser verdadeiro e um dos valores lógicos obrigatoriamente tem que ser falsos para que a proposição composta se torne verdadeira. Caso elas tenham valores lógicos iguais, ou seja, se as duas forem verdadeiras ou se as duas forem falsas, então o valor lógico da proposição se tornará falso. Prosseguindo, exemplo 1. Ou 5 mais 5 é igual a 10, ou 5 mais 7 é igual a 11. Isso é uma proposição, isso é uma proposição composta verdadeira. O valor lógico dessa proposição composta é verdadeiro. Por quê? Eu tenho duas proposições aqui. 5 mais 5 é igual a 10. 5 mais 7 é igual a 11. 5 mais 5 igual a 10, eu sei que é uma proposição verdadeira. 5 mais 7 igual a 11, eu sei que é uma proposição falsa. Então, o seguinte, se eu tenho um valor lógico verdadeiro e um valor lógico falso, a proposição, a disjunção exclusiva, a proposição composta se torna falsa. Na disjunção exclusiva, o valor lógico será verdadeiro
se uma das proposições for verdadeira e a outra proposição for falsa. Se as duas proposições forem falsas, o valor lógico é falso. Se as duas proposições forem verdadeiras, o valor lógico é verdadeiro. Então, para você que está estudando essa matéria, um bom jeito de decorar é o seguinte: a disjunção exclusiva, quando ela é verdadeira, ela exclui uma das proposições. Obrigatoriamente, um tem que ser verdadeiro e outro falso para se tornar verdadeira a proposição composta. Prosseguindo, exemplo 2. Ou Belo Horizonte está na região sudeste do Brasil, ou Brasília é a capital do Brasil. Belo Horizonte está na região sudeste do Brasil? E isso é uma proposição verdadeira. Realmente BH está na região sudeste do Brasil. Brasília é a capital do Brasil? Também é uma proposição verdadeira. Mas o valor lógico dessa proposição composta aqui é falsa. Sabe por quê? Porque as duas proposições são verdadeiras. Na disjunção exclusiva, um valor tem que ser verdadeiro e o outro valor tem que ser falso. Se as duas proposições são verdadeiras, assumirá valor lógico falso na disjunção exclusiva. Prosseguindo, condicional, o se então. Se A, então B. A condicional também é bem interessante e é uma das mais cobradas em concurso. Olha só, se a proposição A é verdadeira e a proposição B também é verdadeira, se A, então B, ou seja, o A flechinha no B, será verdadeiro. Se a proposição A é verdadeiro e B for falso, o valor lógico se torna falso. Se A é falso e B é verdadeiro, o valor lógico se torna verdadeiro. Se A é falso e B é falso, o valor lógico se torna verdadeiro. Só será falso se a primeira proposição for verdadeira e a segunda proposição for falsa. Como eu uso uma condicional, aqui nesse caso, eu não posso concluir coisas falsas quando eu tenho uma condição verdadeira. Eu não posso concluir coisas falsas. Agora, se eu começo uma condição falsa, eu posso concluir verdades e posso concluir coisas falsas. Se eu começo uma condição verdadeira, eu só posso concluir coisas verdadeiras. Então, na condicional, só será falso se a primeira proposição for verdadeira e a segunda proposição for falsa. As seguintes expressões podem se empregar como equivalentes do se A, então B, da condicional. Eu posso suprimir, por exemplo, no exemplo 1, está escrito assim, ó, se A, vírgula B. Eu posso suprimir o então pela vírgula. Por exemplo, se eu cair na piscina cheia de água, então fico todo molhado. Eu posso suprimir esse então e colocar uma vírgula. Se eu cair na piscina cheia de água, vírgula, fico molhado. B, vírgula, se A, ou seja, usando a mesma proposição, se eu cair na piscina cheia de água, então fico molhado. Eu posso dizer assim, fico molhado se eu cair na piscina cheia de água. Todo A é B, ou seja, toda vez que eu cair na piscina cheia de água, eu fico molhado. Quando A, vírgula B, quando eu cair na piscina cheia de água, fico molhado. A implica em B. Cair na piscina cheia de água implica em ficar todo molhado. A é condição suficiente para B. Bom, a primeira proposição, quando eu estou estudando a condicional, a primeira proposição eu sempre digo que ela é condição suficiente, ou seja, cair na piscina é condição suficiente para ficar molhado. B é condição necessária para A, ou seja, ficar molhado é condição necessária para cair na piscina, para eu ter caído na piscina. A, somente se B, ou seja, cair na piscina somente se ficar molhado. Prosseguindo, exemplo 1, marque C certo ou errado. Se nasci em Belo Horizonte, então sou mineiro. Aqui eu tenho duas proposições. Primeira proposição, nasci em Belo Horizonte. Segunda proposição, sou mineiro. Então é o seguinte, olha só. Primeiro parêntese aqui. Nascer em Belo Horizonte é condição suficiente para ser mineiro. Eu tenho duas proposições. Quando eu estiver estudando condição suficiente, condição necessária para condicional para o se então, a primeira proposição eu sempre digo que é condição suficiente,
A segunda proposição eu sempre digo condição necessária. Olha só, nascer em Belo Horizonte é condição suficiente para ser mineiro. Nascer em Belo Horizonte não é a primeira proposição? A primeira proposição é condição suficiente, é verdadeiro essa opção. Nascer em Belo Horizonte é condição necessária para ser mineiro. Isso é uma proposição falsa, isso não é proposição verdadeira. Aliás, isso não é verdadeiro, isso é falso. Nascer em Belo Horizonte é condição suficiente, a primeira proposição é suficiente, a primeira proposição não pode ser necessária. Ser mineiro é condição suficiente para nascer em Belo Horizonte. Se vocês olharem bem, ser mineiro é a segunda proposição. A segunda proposição é necessária, a segunda proposição não é suficiente. Então, isso aqui é falso. O quarto parêntese diz assim: ser mineiro é condição necessária para nascer em Belo Horizonte. Ser mineiro é a segunda proposição, não é? E a segunda proposição é condição necessária. Nasci em Belo Horizonte somente se for mineiro. Nasci em Belo Horizonte somente se sou mineiro. Isso é verdadeiro. Lembra lá? A, somente se, B. Ou seja, a primeira, somente se, a segunda. Nasci em Belo Horizonte não é a primeira proposição? Então, nasci em Belo Horizonte somente se sou mineiro. É verdadeiro. Sou mineiro somente se nasci em Belo Horizonte. Aí inverteu, ficou falso. Para ser verdadeiro, teria que ser nasci em Belo Horizonte somente se sou mineiro. Prosseguindo, exemplo 2. Se o estado do Acre está na região norte do Brasil, então Belo Horizonte é uma das capitais da região norte. Olha só, eu tenho duas proposições, né, unidas pelo se então. Eu tenho uma proposição composta aqui. A primeira proposição está escrita assim: o estado do Acre está na região norte do Brasil. Isso é uma proposição verdadeira. Eu sei que o estado do Acre está na região norte do Brasil. A segunda proposição diz assim: Belo Horizonte é uma das capitais da região norte. Belo Horizonte não é capital da região norte. Belo Horizonte é capital da região sudeste. Então, essa proposição aqui ela é falsa. Para ser verdadeiro na condicional, ou as duas proposições são verdadeiras, ou a primeira proposição é falsa. Quando eu tenho a primeira proposição verdadeira e a segunda falsa, o valor lógico da condicional se torna falso. Aliás, é o único jeito da condicional ser falsa. É o único jeito, tendo a primeira proposição verdadeira e a segunda falsa. Nos demais casos, todos os valores lógicos das proposições serão verdadeiros. Das proposições compostas, é claro. Prosseguindo, tem agora a bicondicional. A, se, somente se, B. Olha só, se A for verdadeiro e B for verdadeiro, A, se, somente se, B será verdadeiro. Se A for verdadeiro e B for falso, A, se, somente se será falso. Se A for falso e B for verdadeiro, A, se, somente se será falso. Se A é falso e B é falso, A, se, somente se será verdadeiro. Ou seja, a bicondicional, na verdade, é o se então, só que é o se então, digo assim, indo e voltando. A, se então, se A, então B, e se B, então A. Eu sei que no se então só será verdadeiro se a primeira proposição for verdadeira. Aliás, no se então, eu sei que é falso se a primeira proposição for verdadeira e a segunda proposição falsa. Quando eu falo se A, então B, eu tendo a primeira verdadeira e a segunda falsa, dá falso. Quando eu falo se B, então A, na terceira linha aí, olha, o B se torna a primeira proposição, ela é verdadeira, e o A, a segunda proposição falsa. Então se torna falso também. Na proposição composta no se, somente se, só será verdadeiro se as duas proposições tiverem valores lógicos iguais. Se as duas forem verdadeiras, vai dar verdadeiro. Se as duas forem falsas, vai dar verdadeiro também. Se você notar bem, notar bem a bicondicional com o ou, com a disjunção exclusiva, uma é o contrário da outra. Na disjunção exclusiva, só será verdadeiro se um valor lógico for verdadeiro e o outro falso. Na bicondicional, só será verdadeiro se os dois valores lógicos forem verdadeiros ou se os dois valores lógicos forem falsos. Uma tabela é totalmente o contrário da outra.
Uma proposição bicondicional A, se e somente se B, equivale à proposição composta se A, então B, e se B, então A, como já foi dito anteriormente. Então, a flechinha apontada para os dois lados é a mesma coisa que A implica em B e B implica em A. Pode ser empregado também como equivalentes de A, se somente se B, as seguintes expressões. A, se só se B é a mesma coisa. Se A, então B, e se B, então A. A implica em B e B implica em A. Todo A é B e todo B é A. A somente se B e B somente se A. A é condição suficiente e condição necessária para B. E B é condição suficiente e condição necessária para A. Exemplo 1. Galinha é ave se somente se gato for mamífero. Nessa proposição composta, eu tenho aqui duas proposições. A primeira proposição, galinha é ave. A segunda proposição, gato é mamífero. Bom, galinha é ave é uma proposição verdadeira. Gato é mamífero também é uma proposição verdadeira. Quando duas proposições são verdadeiras, na bicondicional, no se somente se, o valor lógico da proposição composta se torna também verdadeiro. Lembrando que só será verdadeiro na proposição composta se somente se, ou seja, na bicondicional, se os dois valores lógicos das duas proposições forem iguais. Por exemplo, se as duas proposições forem falsas, o valor lógico é verdadeiro. Se as duas proposições forem verdadeiras, o valor lógico também será verdadeiro. Caso uma proposição seja verdadeira e uma proposição seja falsa, o valor lógico da proposição composta do se e somente se será falso. Para ser verdadeiro, os valores lógicos das duas proposições terão que ser iguais, ou as duas verdadeiras ou as duas falsas. Então, nesse caso aqui, galinha é ave se somente se gato for mamífero, é uma proposição verdadeira. Por quê? Porque eu tenho as duas proposições verdadeiras. Visão geral dos conectivos lógicos. Então aqui eu montei uma tabela verdade com 5 conectivos, A e B. Se o A for verdadeiro, o B também for verdadeiro, a proposição A e B, ou seja, a conjunção A e B será verdadeiro. A disjunção também será verdadeira. Por que a disjunção será verdadeira? Porque quando eu tenho pelo menos um verdadeiro, a proposição, o valor lógico da proposição se torna verdadeiro. Ou A ou B será falso. Se eu tiver A verdadeiro e B verdadeiro, ou A ou B será falso. Por quê? Porque na disjunção exclusiva, um tem que ser verdadeiro e um tem que ser falso para eu ter um valor lógico verdadeiro. Na condicional, no se então, será verdadeiro, porque a primeira proposição é verdadeira e a segunda proposição também é verdadeira. Lembrando que na condicional só será falso se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. No se somente se, também será verdadeiro se A for verdadeiro e B for verdadeiro. Por quê? Porque eu tenho valores lógicos iguais. E valores lógicos iguais na bicondicional assume valor verdadeiro. Se a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa, na conjunção será falso. Por quê? Porque se eu tiver um verdadeiro e um falso, basta eu ter um falso que a proposição já se torna falsa, que o valor lógico da proposição se torne falso. Mas, na disjunção, no conectivo ou, ela será verdadeiro. Por quê? Porque se eu tiver um valor lógico verdadeiro, o valor da proposição composta da disjunção se torna verdadeiro. No caso da disjunção exclusiva, do ou, será verdadeiro. Por quê? Se você tem um verdadeiro e um falso, quando você tem valores lógicos diferentes, na disjunção, o valor lógico da proposição composta se torna verdadeiro. Lembrando que na disjunção exclusiva, obrigatoriamente, um tem que ser verdadeiro e o outro falso, para que eu tenha valor lógico verdadeiro. Na condicional, no A, no se A, então B, o valor lógico será falso. Por quê? Porque a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa. Quando eu tenho a primeira proposição verdadeira
e a segunda falsa, o valor lógico da proposição composta se torna falso. No se somente se também será falso. Por quê? Porque o se somente se é como se fosse o se então. O se então indo e o se então voltando. Se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, o valor lógico se torna falso. Lembrando que na bicondicional só será verdadeiro se as duas proposições tiverem valores lógicos iguais, se as duas forem verdadeiras ou se as duas forem falsas. Na terceira linha aqui, eu tenho a primeira proposição falsa e a segunda proposição verdadeira. Fazendo uma visão geral aqui, na conjunção será falso. Por que será falso? Porque você tem um valor lógico falso. Se você tem um falso, já basta, já é falso. Na conjunção, aliás, na disjunção, no conectivo ou, será verdadeiro. Por quê? Porque se você tiver um valor verdadeiro, se torna verdadeiro. Na disjunção exclusiva, no ou A ou B, será verdadeiro. Por quê? Porque eu tenho um valor lógico verdadeiro e um valor lógico falso. Na disjunção exclusiva eu sei que já exclui um para ser verdadeiro. Se os dois valores lógicos forem falsos e os dois valores lógicos forem verdadeiros, se torna falso. Tem que excluir um, senão não será verdadeiro. Então, nesse caso, se a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, na disjunção exclusiva será verdadeiro porque eu tenho um verdadeiro e um falso. No se então, será verdadeiro. Todas as vezes que a primeira proposição for falsa, o valor lógico da proposição composta inteira ficará verdadeiro. Ou seja, se eu tenho uma condição falsa, eu posso concluir qualquer coisa. Eu posso concluir uma verdade, como posso concluir também uma coisa falsa. E na bicondicional, no se, somente se, será falso. Por quê? Porque eu tenho valores lógicos diferentes. Na bicondicional só será verdadeiro se eu tiver valores lógicos iguais. E na quarta linha, quando a primeira proposição é falsa, a segunda proposição é falsa. Na conjunção, no conectivo e, o valor lógico se torna falso. Basta eu ter um falso para ser falso. Na disjunção, quando eu tenho o conectivo lógico ou, será falso também. Por quê? Porque na disjunção, no ou, só será verdadeiro se eu tiver um verdadeiro ou dois verdadeiros. No caso aqui, eu tenho todos os conectivos lógicos falsos. Na disjunção exclusiva, no ou A ou B, será falso. Por que será falso? Porque os valores lógicos são iguais. E valores lógicos iguais, na disjunção exclusiva, dá falso. Para ser verdadeiro, obrigatoriamente você tem um verdadeiro e um falso. No se, então, será verdadeiro. Por quê? Porque quando a primeira proposição é falsa, não importa o valor da segunda, já será verdadeiro. Quando eu tenho uma condição falsa, eu posso concluir qualquer coisa. Eu posso concluir coisas verdadeiras e coisas falsas, que o valor lógico da proposição se tornará verdadeiro. E também no se, somente se será verdadeiro, porque eu tenho valores lógicos iguais. As duas proposições são falsas, então o valor lógico será verdadeiro. No se, somente se as duas proposições forem verdadeiras ou se as duas proposições forem falsas, o valor será verdadeiro. No quadro abaixo, apresentamos uma tabela muito interessante a respeito dos conectivos, mostrando as condições em que o valor lógico é verdade e em que o valor lógico se torna falso. A estrutura lógica. Primeiro, quando eu tenho A e B só será verdade quando? Quando as duas proposições forem verdadeiras. E será falso quando pelo menos uma delas for falsa. No A ou B, ou seja, na disjunção, será verdade quando pelo menos um dos dois valores forem verdadeiros. Só será falso quando ambos os valores forem falsos. No ou A ou B, ou seja, na disjunção exclusiva, o símbolo, o Vzinho com tracinho embaixo, só será verdadeiro se eu tiver uma proposição verdadeira e uma proposição falsa. O próprio nome já diz, é exclusivo, exclui alguém. Tem que ter um verdadeiro e um falso para o valor lógico se tornar verdadeiro. Caso as duas proposições sejam verdadeiras ou as duas proposições sejam falsas, o valor lógico se tornará falso. No se A, então, B, será verdade em todos os casos, menos no caso em que a primeira proposição for verdadeira e a segunda proposição for falsa.
Então, olha só, é falso quando A é verdade e B é falso. Ou seja, se eu chamar o A de primeira proposição e o B de segunda proposição, a primeira proposição verdadeira é segunda falsa, o conectivo lógico, a proposição composta se torna falsa. É bom lembrar que nessa condicional eu não posso concluir coisas falsas quando eu tenho uma condição verdadeira, né? Então por isso que só será falso quando a primeira for verdadeira e a segunda falsa. No se e somente se, quando eu tenho a flechinha apontada para os dois lados. É verdade quando eu tenho os valores lógicos iguais, ou seja, se as duas proposições forem verdadeiras ou se as duas proposições forem falsas. E será falso quando uma das proposições forem verdadeiras e uma das proposições forem falsas, ou seja, quando tiver valores lógicos diferentes. Negação. Bom, a negação do A eu digo não há. Por exemplo, se A é verdadeiro, a negação se torna falsa. Se A é falso, a negação se torna verdadeiro. E a negação das proposições compostas? Como que eu nego a conjunção, a disjunção, a condicional, a bicondicional e a disjunção exclusiva? Como que eu faço a negação? Bom, se eu tenho A e B, o símbolo da negação é o til. Pode ser também em algumas provas de concurso também cai o bottom, né? A negação, por exemplo, negação de A e B, eu coloco assim, ó, til, A e B, eu vou negar as duas. A negação de A é não A, a negação de B é não B. Aí basta eu trocar o conectivo E pelo conectivo OU. A negação da conjunção é a disjunção. Eu troco o E pelo OU. A negação da disjunção do A ou B, é só eu colocar um til, né? Til, entre parênteses A ou B, vai ser, vou negar o A, vou negar as duas proposições, negar a proposição A, a proposição B, e trocar o conectivo OU pelo conectivo E. Então vai ficar não A e não B. Na negação da conjunção vai ficar não A ou não B. A negação da condicional você afirma a primeira proposição e nega a segunda. Então é o seguinte, se eu caio na piscina, então eu fico todo molhado. Como que eu nego? Como que eu nego isso aí? Caio na piscina e não fico molhado. A negação da bicondicional é a disjunção exclusiva. Se você for negar o se somente se, basta você trocar o se somente se pelo ou. Por exemplo, caio na piscina se somente se ficar molhado. Como que eu nego isso aí? Ou caio na piscina ou fico molhado. Essa é a negação. Se eu for colocar uma proposição composta, um exemplo de proposição composta para a conjunção, João é médico e Maria é dentista. Como que eu nego isso aí? Negando a primeira proposição, João não é médico. Negando a segunda proposição, Maria não é dentista. Trocando o E pelo ou, João não é médico ou Maria não é dentista. Se eu for negar a disjunção, colocando exemplos também, vou utilizar o mesmo exemplo, João é médico ou Maria é dentista. Negando a primeira, João não é médico. Negando a segunda, Maria não é dentista. Trocando o ou pelo E, João não é médico e Maria não é dentista. Negando a bicondicional, caio na piscina se somente se ficar todo molhado. Então eu nego assim, ou caio na piscina ou fico todo molhado. E a negação da disjunção exclusiva é a condicional. Se eu negar o ou A ou B, eu posso dizer A se somente se B. Exemplo, ou caio na piscina ou fico todo molhado. Negação é caio na piscina se somente se ficar todo molhado. Prosseguindo, exemplo 1. A negação da afirmativa condicional. Se São Paulo é time de futebol e Corinthians é time de basquete, então Pedro é corintiano e Pablo é São Paulino. Vamos analisar todas as opções aqui. São Paulo é time de futebol e Corinthians é time de basquete.
e Pedro não é corintiano ou Pablo não é São Paulino. Bom, como que eu nego a condicional? Eu afirmo a primeira proposição e nego a segunda proposição. A primeira proposição é São Paulo é time de futebol e Corinthians é time de basquete. A segunda proposição, Pedro é corintiano e Pablo é São Paulino. No caso, eu tenho que afirmar a primeira, trocar o conectivo se então pelo conectivo e negar a segunda. Por exemplo, vamos negar a segunda aqui, ó. Pedro é corintiano e Pablo é São Paulino. Como que nega isso aí? Eu estou usando o conectivo e. Pedro é corintiano, a negação é Pedro não é corintiano. Pablo é São Paulino, a negação Pablo não é São Paulino. Troca o conectivo e pelo ou. Então seria Pedro não é corintiano ou Pablo não é São Paulino. Então na letra A está escrito assim: São Paulo é time de futebol e Corinthians é time de basquete. Parou aí. Se eu analisar a primeira proposição, vocês podem perceber que eu estou afirmando a primeira proposição. A primeira proposição diz assim: São Paulo é time de futebol e Corinthians é time de basquete. Eu tenho que trocar o conectivo do C então pelo E. Eu troquei aqui, ó. Logo depois do Corinthians é time de basquete, eu tenho o conectivo E. Agora eu tenho que negar a segunda proposição. Pedro não é corintiano ou Pablo não é São Paulino. A segunda proposição no exercício diz: Pedro é corintiano e Pablo é São Paulino. Negação de Pedro é corintiano. Pedro não é corintiano. Está correto no exercício. A negação de Pablo é São Paulino. Pablo não é São Paulino. Também está correto. E a negação do conectivo E é o conectivo OU. Está correto. Portanto, a opção com certeza é a letra A. Mas analisando as outras opções, vocês poderão ver que tem erros nas outras opções. Olha só, a letra B. São Paulo é time de futebol e Corinthians é time de basquete. Está corretíssimo. Eu afirmei a primeira proposição. Já tem um erro aí, olha. Depois do time de basquete, eu estou utilizando o conectivo OU. Eu não utilizo o conectivo OU para negar uma condicional. Para negar uma condicional, eu utilizo o conectivo E. Então, isso está errado aí. A segunda, Pedro não é corintiano ou Pablo não é São Paulino. Está correto. Pedro não é corintiano. A negação de Pedro é corintiano. Pablo não é São Paulino. A negação de Pablo é São Paulino. O ou é a negação do conectivo E. Está corretíssimo. O único problema aí é, depois do time de basquete apareceu o conectivo ou. Esse é o erro da opção B. Na letra C, diz assim: São Paulo é time de futebol e Corinthians é time de basquete. Está correto, né? Eu tenho que afirmar a primeira proposição. Depois do Corinthians é time de basquete, aparece o conectivo E. Também está correto. Eu troco o C então pelo E na negação. Só que, olha só a segunda proposição, está escrito assim, ó, Pedro não é corintiano e Pablo não é São Paulino. A negação de Pedro é corintiano é Pedro não é corintiano, está correto. A negação de Pablo é São Paulino é Pablo não é São Paulino. Só que a negação do conectivo E não é o conectivo E, é o conectivo OU. Então, o erro aí é esse E na frente de Pedro não é corintiano. Deveria ser o conectivo OU, deveria ser a palavra OU. Então o erro está aí. São erros pequenos, tem que prestar atenção, tem que ler muito, né? Letra D. São Paulo é time de futebol e Corinthians é time de basquete. Está correto. Eu estou afirmando a primeira proposição. Só que depois do Corinthians é time de basquete está aparecendo a palavra ou. Já está errado. No C, então, a negação é afirma a primeira proposição e nega a segunda. Eu troco o conectivo do C, então, pelo conectivo E. Aqui está aparecendo o conectivo OU, está errado. Se eu for analisar a segunda proposição, Pedro não é corintiano, a negação de Pedro é corintiano, está correto. Pablo não é São Paulino, a negação de Pablo é São Paulino, está correto. Só que aqui também, ó, tem mais um erro. A negação do E é OU, e ele não trocou o E pelo OU. Está escrito, Pedro não é corintiano e, deveria ser OU e não E. Pedro não é corintiano ou Pablo não é São Paulino. Então aqui tem dois erros. Primeiro, o OU na frente do Corinthians é time de basquete. E depois o E na frente de Pedro não é corintiano. Então a única resposta que eu tenho aqui é a proposição composta A.
Ok? Então, olha só, na condicional, afirmaremos a primeira proposição que é composta e negaremos a segunda proposição que também é composta. Né? Tenho duas proposições compostas aqui. Ao negar uma condicional, você afirma a primeira, nega a segunda e troca o símbolo da condicional, o conectivo se então, pelo conectivo e. Exemplo 2. A negação da afirmativa condicional. Se Paulo vai à Arábia, então Jonas e Marcelo vão a Belo Horizonte. Olha só, eu tenho que afirmar a primeira proposição. Paulo vai à Arábia. Eu tenho que negar a segunda proposição. Jonas e Marcelo vão a Belo Horizonte. E tem que trocar o conectivo do se então pelo conectivo e. Afirma a primeira e nega a segunda. Então, o que eu tenho aqui? Se Paulo vai à Arábia, então Jonas e Marcelo vão a Belo Horizonte. Tenho duas proposições. A primeira, Paulo vai à Arábia. A segunda, Jonas e Marcelo vão a Belo Horizonte. Então, eu tenho que afirmar a primeira. Paulo vai à Arábia. Eu tenho que negar a segunda. Jonas e Marcelo vão a Belo Horizonte. A negação é Jonas, o e eu troco pelo ou. Jonas ou Marcelo vão a Belo Horizonte. A negação de vão a Belo Horizonte, não vão a Belo Horizonte. Então, letra A. Está escrito assim: Paulo vai à Arábia e Jonas ou Marcelo não vão a Belo Horizonte. Paulo vai à Arábia, está correto, não é? Eu não afirmei a primeira proposição, Paulo vai à Arábia? Bom, o e também está correto, porque eu estou trocando o se então pelo e. Jonas ou Marcelo não vão a Belo Horizonte. Isso é a negação da segunda proposição? A segunda proposição está escrita assim, ó, Jonas e Marcelo. A negação de Jonas e Marcelo é Jonas ou Marcelo. A negação de vão a Belo Horizonte é não vão a Belo Horizonte. Então, corretíssimo. A opção correta é a letra A. Vamos procurar o erro das outras opções. Letra B. Paulo vai à Arábia ou Jonas ou Marcelo não vão a Belo Horizonte. Paulo vai à Arábia está correto. Agora, o ou na frente do Paulo vai à Arábia está erradíssimo. Porque na negação você afirma a primeira e nega a segunda proposição. Ou seja, eu troco o conectivo se então pelo e. Ele está trocando o conectivo se então pelo ou. Jonas ou Marcelo não vão a Belo Horizonte. A negação da segunda proposição está correta. Olha, Jonas e Marcelo, a negação é Jonas ou Marcelo. Negação de vai a Belo Horizonte é não vai a Belo Horizonte. Então, Jonas ou Marcelo não vão a Belo Horizonte, está correto. O único erro aqui é o ou na frente de Paulo vai à Arábia. Deveria ser o e para se tornar correto, para estar corretamente. Letra C. Paulo não vai à Arábia. Já está errado. Por quê? Porque eu estou negando a primeira proposição. E a primeira proposição eu afirmo, eu não nego. Paulo não vai à Arábia ou Jonas e Marcelo vão a Belo Horizonte. O ou na frente do Paulo não vai à Arábia também está errado. Deveria ser o conectivo e. Quando eu nego uma proposição condicional, eu troco o conectivo se então pelo conectivo e. Jonas e Marcelo não é negação de Jonas e Marcelo. A negação de Jonas e Marcelo é Jonas ou Marcelo. Negação de vão a Belo Horizonte é não vão a Belo Horizonte. Então a letra C está erradíssima, tem vários erros nela. Na letra B, Paulo não vai à Arábia. Está errado, né? Eu tenho que afirmar a primeira proposição, eu não tenho que negar a primeira proposição. O e na frente de Paulo não vai à Arábia está correto. Agora, Jonas e Marcelo não vão a Belo Horizonte. Jonas e Marcelo, a negação de Jonas e Marcelo é Jonas ou Marcelo. Ok? Então a resposta correta é mesmo a opção A. Afirmaremos a primeira proposição, Paulo vai à Arábia, e negaremos a segunda proposição, Jonas ou Marcelo não vai a Belo Horizonte. Agora é só juntar as duas proposições com o conectivo e, ou seja, substituir o conectivo se então pelo conectivo e. Negação dos termos todo, nenhum e algum. Quando eu tiver na proposição a palavra algum, a negação é substituir o algum por nenhum. Quando eu tiver na proposição a palavra nenhum, é só substituir o nenhum por algum na negação. A negação do todo é algum não. E a negação do algum não é todo. Resolveremos alguns exercícios para que fique bem claro como se faz essas negações. Exemplos. Primeira,
A negação de algum carro é veloz. Negação de algum é nenhum. Só você fazer nenhum carro é veloz. Negação de nenhuma música é triste. É alguma música é triste. A terceira, negação de nenhum exercício não é difícil. Você vai substituir o nenhum por algum, vai ficar algum exercício não é difícil. A quarta, negação de toda meditação é relaxante. A negação de todo é algum não. Então vai ficar alguma meditação não é relaxante. A quinta, negação de todo político não é rico. Então a negação de todo é algum não. Então vai ficar algum político não é rico. A negação de não vai voltar para o é rico. Então vai ficar algum político é rico. Sexto, negação de alguma arara não é amarela. A negação de algum não é todo. Então, toda arara é amarela. A sétima, negação de alguém ganhou o bingo é. A negação de alguém é ninguém. Então, ninguém ganhou o bingo. Negação de algum dia ele me amará. Negação de algum é nenhum. Então, nenhum dia ele me amará. Ou seja, melhor dizendo, nunca ele me amará. Nem todo livro é ilustrado, é o mesmo que. O termo nem na frente do todo significa que devemos negar a proposição todo livro é ilustrado. E para obter a negação dessa proposição, basta trocar o termo todo por algum não. Então, toda vez que aparecer um nem na frente de qualquer proposição, eu tenho que negar essa proposição. E a proposição que eu tenho é todo livro é ilustrado. Então, basta eu negar o todo, substituindo o todo por algum não. Então, vai ficar algum livro não é ilustrado. Essa é a resposta. Não é verdade que. Não é verdade que também te faz negar a proposição. Então, olha só. Não é verdade que algum gato tem 7 vidas. É o mesmo que eu dizer assim. O termo não é verdade significa que devemos negar tudo que vem em seguida. Ou seja, negar a proposição. Algum gato tem 7 vidas. É o termo que aparece na frente de um não é verdade. E a negação do algum é nenhum. Então, a negação correta seria nenhum gato tem 7 vidas. Proposições logicamente equivalentes. Primeira coisa, eu tenho 3 leis. As leis associativas, as distributivas e a lei da dupla negação. Então, olha só. A associativa A e B e C é a mesma coisa de eu dizer A e, entre parênteses, B e C. Se eu tiver A ou B ou C, é como se eu tivesse A ou, entre parênteses, B ou C. As distributivas A e, entre parênteses, B ou C, é como se eu tivesse A e B ou A e C. Se eu tivesse A ou B e C, é como se eu tivesse A ou B e A ou C. A lei da dupla negação. Quando eu nego uma coisa 2 vezes, ela volta a ser o que era. Por exemplo, se eu tenho A, o não A é a negação de A. E se eu tiver não A, volta a ser o A novamente. Então, olha só, daí concluiremos ainda que A não é não B. Ou seja, é o mesmo que eu dizer que A é B. O que eu estou fazendo aqui? Negando o B 2 vezes. Quando eu nego 2 vezes, eu volto para o mesmo lugar. A é B. Todo A não é não B. Estou negando B 2 vezes de novo. Então, é o mesmo que eu dizer. Todo A é B. Algum A não é não B. É o mesmo que eu dizer que algum A é B. Eu estou negando o B 2 vezes, né? Nenhum A não é não B. De novo, eu estou negando o B 2 vezes. Quando eu nego o B 2 vezes, eu volto para o B. Ou seja, nenhum A é B. As equivalências que envolvem a condicional. Pessoal, vocês que estão estudando para concurso, é a matéria que mais cai em concurso de raciocínio lógico. As equivalências que envolvem a condicional. Primeira equivalência, se A, então B.
Para eu negar essa equivalência, eu troco ambos os termos da condicional de posição, nego as duas, ok? Então, olha só, observando a relação simbólica acima, percebemos que a forma equivalente para A implica B pode ser obtida pela seguinte troca. Trocam-se os termos da condicional de posição e negam-se ambos os termos. Ou seja, se você utilizar o se então na negação, é como se você negasse de trás para frente utilizando o se então. Por exemplo, se eu cair na piscina cheia de água, então eu fico molhado. Uma equivalência disso é, se eu não estiver molhado, então eu não caí na piscina cheia de água. Vocês podem ver que eu estou negando os termos de trás para frente e usando o se então. A única equivalência é essa. Se eu estiver molhado, não significa que eu caí na piscina cheia de água. Eu posso ter entrado debaixo de um chuveiro, abrir a torneira e ficar todo molhado. Não quer dizer. Agora, se eu não estiver molhado, com certeza eu não caí na piscina cheia de água. Então, uma das negações do se então é negar os termos de trás para frente. É trocar ambos os termos de posição e ainda continuar usando o se então. A segunda, se A então B, é não A ou B. Ou seja, é quando eu nego a lei da dupla negação. Eu nego uma coisa duas vezes, eu volto a ter a proposição original que eu tinha. Olha só. Observando a relação simbólica acima, percebemos que essa outra forma equivalente para se A então B pode ser obtida pela segunda regra. Nega-se o primeiro termo, troca-se o símbolo do implica pelo ou, mantém-se o segundo termo. Mas prestem bem atenção, se você tem se A então B, olha só, quando você nega se A então B, o que você tem? Afirma a primeira e nega a segunda. Se você negar isso aí de novo, você afirmou a primeira e negou a segunda. Agora você tem que negar a primeira, trocar o conectivo E pelo ou e afirmar a segunda. Vai ficar não A ou B. Ou seja, nega-se o primeiro termo, troca o conectivo se então pelo conectivo ou e afirma o segundo termo. A negação é equivalência também A ou B. Será se não A, então B. Ou seja, nega-se o primeiro termo, troca-se o ou pelo símbolo do implica, do se então, e mantém-se o segundo termo. Exemplo 1. Esse exemplo aqui ó, é um exemplo de um concurso também da Agência Nacional de Energia Elétrica, né, o concurso para a TEC caiu, né, na ESAF. E diz o seguinte: uma sentença logicamente equivalente a se Ana é bela, então Karina é feia. É. Letra A. Se Ana não é bela, então Karina não é feia. Uma das equivalências da condicional é você negar os termos de trás para frente, ou seja, trocando ambas as proposições, a ordem de ambas as proposições e mantendo o conectivo se então. Então é o seguinte, para ficar correta aqui seria, se Karina não é feia, então Ana não é bela. Eu nego ambos os termos, troco de proposição e mantenho o conectivo se então. Então isso aqui está errado. Por quê? Porque eu não troquei os termos de posição. Eu mantive o primeiro termo e o segundo. A primeira proposição e a segunda. Está dizendo assim, ó, se Ana não é bela, então Karina não é feia. Eu neguei, só que eu não troquei os termos de posição. A segunda diz, Ana é bela ou Karina não é feia. Uma das proposições da condicional também é, quando eu não utilizo o se então, é não A ou B, ou seja, nega a primeira ou afirma a segunda. Então, o que eu tenho aqui, ó, Ana é bela, eu não neguei a primeira. A primeira é, Ana não é bela, eu tinha que negar sim, Ana não é bela, eu só afirmei. Eu tinha que negar a primeira ou afirmar a segunda. Não A ou B. Karina não é feia, eu neguei a segunda, eu não posso negar a segunda, eu tenho que afirmar a segunda. Não A ou B, nega-se somente a primeira e afirma a segunda. A letra C está escrita assim, ó, se Karina é feia, Ana é bela, ou seja, se Karina é feia, então Ana é bela. Aqui vocês podem ver que ambos os termos foram trocados de posição, ambas as proposições foram trocadas de posição. Correto, deveria ser trocado mesmo.
quando eu utilizo se então. Só que eu não neguei as proposições. Eu tinha que negar Karina é feia e tinha que negar Ana é bela. Deveria ficar assim, se Karina não é feia, então, ou a vírgula, que a vírgula também suprime o termo então Ana não é bela. Então está errada essa opção também. A letra D diz o seguinte, Ana é bela ou Karina é feia. Eu não utilizei o se então aqui. Quando eu não utilizo o se então é aquela segunda equivalência, não A ou B, ou seja, nega-se a primeira proposição ou afirma a segunda. Ana é bela, eu não neguei a primeira proposição, eu afirmei a primeira proposição. Ou Karina é feia, eu afirmei a segunda proposição. Tudo bem, a segunda proposição eu teria que afirmar mesmo, só que eu teria que negar a primeira. Teria que ficar assim para estar correto. Ana não é bela ou Karina é feia. Nega-se a primeira ou afirma a segunda. E a letra E, se Karina não é feia, então Ana não é bela. Bom, essa está correta. Por quê? Primeiro, eu troquei os termos da condicional de posição. Olha só, Karina é feia eu coloquei em primeiro e Ana é bela eu coloquei na segunda proposição. Deveria fazer isso mesmo quando eu utilizo se então. E negar ambas elas. Negação de Karina é feia é Karina não é feia. Negação de Ana é bela é Ana não é bela. Então vai ficar, se Karina não é feia, então Ana não é bela. Então a resposta correta é a letra E. Uma das equivalências do se então é se não B, então não há. Ou seja, utiliza o se então e nega as proposições de trás para frente. Ou seja, troca-se os termos da condicional de posição e negam-se ambos os termos. Exemplo 2. Se Paulo vai à Arábia, então Jonas e Marcelo vão a Belo Horizonte. Do ponto de vista lógico é o mesmo que. Do ponto de vista lógico é dizer uma equivalência, uma coisa que é igual a isso aqui que nós estamos vendo. Tanto as opções A, B, C ou D não tem a utilização do conectivo da condicional, do se então. Provavelmente, então, isso aí deve ser aquela segunda equivalência, não A ou B. Nega-se a primeira, troca o se então pelo conectivo ou e afirma a segunda proposição. Está escrito assim, Paulo vai à Arábia e Jonas ou Marcelo não vão a Belo Horizonte. Letra A, Paulo vai à Arábia e Jonas ou Marcelo não vão a Belo Horizonte. A primeira proposição que eu tenho é Paulo vai à Arábia. A segunda proposição, Jonas e Marcelo vão a Belo Horizonte. Eu devo negar a primeira proposição. Paulo não vai à Arábia. Então, a opção A já está errada. Devo trocar o conectivo E, o conectivo do se então pelo ou. Na frente de Paulo vai à Arábia está escrito conectivo E. Então, também está errado. E tenho que afirmar a segunda proposição. Jonas e Marcelo vão a Belo Horizonte. E aqui está escrito na letra A, Jonas ou Marcelo não vão a Belo Horizonte. Então, há muitos erros nessa opção A. Olhando a opção B, Paulo vai à Arábia. Também está errado. Por quê? Porque uma das proposições do conectivo lógico se então é não A ou B, negar a primeira proposição ou afirmar a segunda. Nesse caso, também não está negando a primeira proposição, está afirmando a primeira proposição. A primeira proposição é Paulo vai à Arábia. E eu tenho identicamente a mesma coisa. Paulo vai à Arábia na opção B. Não está negando, então ela já está errada. Depois de Paulo vai à Arábia, está sendo utilizado o conectivo ou. Está correto, deveria ser usado o conectivo ou mesmo. Já a segunda proposição, Jonas ou Marcelo não vão a Belo Horizonte. É a negação de Jonas e Marcelo vão a Belo Horizonte. Só que está errado, eu não devo negar a segunda, eu devo afirmar a segunda proposição. Na letra C, está escrito, Paulo não vai à Arábia. Corretíssimo, porque a primeira proposição está escrito, Paulo vai à Arábia. Uma das equivalências do se então é não A ou B, nega-se a primeira ou afirma a segunda. Eu estou negando a primeira proposição aqui. Paulo não vai à Arábia. Na frente Paulo não vai à Arábia está escrito conectivo ou. Está correto, porque uma das equivalências do se então é não A ou B. Usar o conectivo ou mesmo.
Jonas e Marcelo vão a Belo Horizonte. Está correto, porque eu tenho que afirmar a segunda proposição. A segunda proposição lá no início do exercício está escrito: Jonas e Marcelo vão a Belo Horizonte. Então está correto isso aí. Então a letra C é a opção correta. Vamos identificar o erro na letra D também. Na letra D está escrito assim: Paulo não vai à Arábia. Está corretíssimo, porque eu tenho que negar a primeira proposição. E a primeira proposição está escrito Paulo vai à Arábia. A negação de Paulo vai à Arábia é Paulo não vai à Arábia. Só que na frente de Paulo não vai à Arábia, eu deveria utilizar o conectivo OU. E eu estou utilizando o conectivo E. Então está errado. O erro é esse aí. Não ter substituído o se então pelo OU. E sim substituir o se então pelo E. Isso é um erro. Jonas e Marcelo não vão a Belo Horizonte. Bom, eu tinha que afirmar a primeira proposição. E eu não estou afirmando a primeira proposição. E, aliás, nem negando também, porque a negação seria Jonas ou Marcelo não vão a Belo Horizonte. Então, nem negação isso é. Então, está errada a opção D. Então, a resposta é a letra C. Uma das equivalências do C, então, é não A ou B. Ou seja, nega-se o primeiro termo, troca-se o símbolo do implica ou o símbolo do se então pelo ou e mantém-se o segundo termo, ou seja, afirma-se o segundo termo. Tautologia. Uma proposição composta formada por duas ou mais proposições A, B e C será dita uma tautologia se ela sempre for verdadeira, independentemente dos valores lógicos das proposições A, B e C que a compõem. Em palavras mais simples, para saber se uma proposição composta é uma tautologia, construiremos uma tabela verdade. Daí, se a última coluna da tabela verdade só apresentar valores verdadeiros, ou seja, nenhum valor pode ser falso, então estaremos diante de uma tautologia. Só isso. Ou seja, tautologia é uma proposição dita sempre verdadeira, por qualquer que seja a proposição. Se o valor dela é lógico, se o valor lógico dessas proposições sendo verdadeiro ou falso, qualquer um deles, o valor lógico final se tornar sempre verdadeiro, eu estou diante de uma tautologia. Então, exemplo, a proposição A e B implica em A ou B. É uma tautologia, pois é sempre verdadeira, independentemente dos valores lógicos de A e de B, como se pode observar na tabela abaixo. Vamos estudar essa tabela aí. Bom, se eu tenho A e B, olha só, se A é verdadeiro e B também é verdadeiro, A e B será verdadeiro. Por quê? Eu estou utilizando o conectivo E. E no conectivo E será verdadeiro se as duas proposições forem verdadeiras. A ou B também é verdadeiro. Por quê? Porque as duas proposições são verdadeiras. E no conectivo OU, na disjunção, se eu tenho um verdadeiro, basta para que a proposição seja verdadeiro. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a conjunção A e B implicando na disjunção A ou B. Verdade implicando em verdade, dá verdade. Ou seja, estou utilizando o se então aqui. No se então, quando eu tenho uma condição verdadeira, eu tenho que concluir coisas verdadeiras para ser verdade. Então, aqui nesse caso é verdadeiro. Bom, voltando no início, se eu chamar o A de verdadeiro e o B de falso, o conectivo se torna falso. O conectivo E se torna falso. Por quê? Porque na conjunção, se eu tiver um falso, o valor lógico será falso. Só que o valor lógico na disjunção, no OU, é verdadeiro. Por quê? Porque a primeira proposição é verdadeira, só a segunda que é falsa. Então se torna verdadeiro. Então, olha só, se eu tenho falso no E e verdade no OU, o que eu tenho é a conjunção implicando na disjunção, o valor lógico se torna verdadeiro. Ou seja, se eu tenho uma condição falsa, eu posso concluir proposições verdadeiras, posso concluir proposições falsas, que o valor lógico final será verdadeiro. Na terceira linha, a primeira proposição é falsa e a segunda proposição é verdadeira.
quando eu faço a conjunção, o conectivo e, A e B será falso. Quando eu faço A ou B será verdadeiro. Se a primeira proposição é falsa e eu estou utilizando se, então, olha só. Se A e B, então A ou B, se a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, o valor lógico só pode ser verdadeiro. Só será falso se a primeira for verdadeira e a segunda falsa. Quando eu parto de conclusões falsas, quando eu parto de condições falsas, eu só posso concluir coisas falsas ou verdadeiras. E se eu concluo qualquer coisa, o valor lógico se torna verdadeiro. Se você tem uma condição falsa, qualquer conclusão que você tirar será um valor lógico verdadeiro. Então, na terceira linha também será verdadeiro. O A e B, se A e B, então A ou B, será verdadeiro. Quando eu tenho os dois valores lógicos falsos, aí o que eu tenho? A e B será falso, porque se eu tenho um valor lógico falso, A e B só pode ser falso. A ou B também será falso, porque se os dois valores lógicos são falsos, na disjunção, o valor lógico se torna falso. Agora, se você tem se A e B, então A ou B. Eu não estou partindo de uma condição falsa. Se eu partir de uma condição falsa, eu posso concluir qualquer coisa. Eu posso concluir verdadeiro ou falso. Que o valor lógico do se, então, se torna verdadeiro. É o que eu tenho aqui. Então, analisando todas as opções aqui, do se A e B, então A ou B, eu só tive valores verdadeiros. Se eu só tive valores verdadeiros, então eu estou diante de uma tautologia. Tautologia é uma coisa verdadeira, independentemente dos valores das proposições. Vocês podem ver que eu peguei a primeira proposição e coloquei ela uma hora como verdadeiro, uma hora como falso. Também peguei a segunda proposição e coloquei ela uma hora como verdadeiro e uma hora como falso. Portanto, o valor lógico final do se, então, se A e B, então A ou B, só deu verdadeiro. Se tudo se tornou verdadeiro, então estamos diante de uma tautologia. Observe que o valor lógico da proposição composta se A e B, então A ou B, que aparece na última coluna, é sempre verdadeiro. Então, isso é uma tautologia. Agora eu tenho uma contradição. Uma proposição composta formada por duas ou mais proposições, A, B e C, etc., será dita uma contradição se ela sempre for falsa, independentemente dos valores lógicos das proposições A, B e C, ou outras proposições se tiver, que a compõem. Ou seja, construindo a tabela verdade de uma proposição composta, se todos os resultados da última coluna forem falsos, então estaremos diante de uma contradição. Exemplo, a proposição A, se somente se não B e A e B, também é uma contradição, conforme verificaremos por meio da construção de sua tabela verdade. Vejamos. Bom, como aqui está utilizando muitos símbolos, só para lembrar, a flechinha apontada para os dois lados significa o conectivo se somente se, o Vzinho de cabeça para baixo é o conectivo e, é a conjunção. Então, fazendo aqui, nós vamos fazer como nós fizemos anteriormente na tautologia, nós vamos atribuir valores lógicos para A e para B, sendo verdadeiros e falsos, ora verdadeiro, ora falso. E aí nós vamos analisar. Se nós tivermos a última coluna, o valor lógico final todo falso, estaremos diante de uma contradição. Se tivéssemos o valor lógico da última coluna todo verdadeiro, estaríamos diante de uma tautologia. Então vamos desenvolver essa tabela para ver se chegaremos em uma contradição ou não. Bom, na primeira linha eu tenho A verdadeiro e B verdadeiro. Bom, se o B é verdadeiro, eu tenho A se somente se não B. Bom, então o A é verdadeiro, o não B é falso. Se o B é verdadeiro, o não B é falso. Não é verdade? Então, olha só. Verdade, se somente se falso. Eu sei que no se somente se só será verdade se os dois valores lógicos forem verdadeiros. Aqui eu tenho verdade, se somente se falso.
O B é verdadeiro, o não B, então se torna falso. Bom, A e B será verdadeiro, porque na conjunção, no conectivo E, será verdadeiro se as duas proposições forem verdadeiras. Nos demais casos, será falso. Então, olha só, o que eu tenho aqui? A, se, somente se, não B, e A e B. Será falso, por quê? Porque você tem um falso e um verdade. Um falso e um verdade no conectivo E será falso. Só será verdade se os dois forem verdadeiros, lembrando, né? Na segunda linha, você tem a primeira proposição verdadeira e a segunda proposição falsa. Olha só. Como no primeiro parênteses aqui da terceira coluna eu estou fazendo A, se, somente se, não B, se o B é falso, o não B é verdadeiro. Então, eu estou diante de uma verdade. Por quê? Porque no se, somente se será verdadeiro se os valores lógicos forem iguais. E aqui eu tenho valores lógicos iguais. O A é verdadeiro, o B é falso, mas eu estou utilizando o não B. Se o B é falso, o não B é verdadeiro. Então, se o A é verdadeiro e o B e o não B também é verdadeiro, no se, somente se, o valor lógico será verdadeiro. Só que, logo na quarta coluna, eu tenho A e B. O A é verdadeiro e o B é falso. Verdadeiro e falso dá falso. E como na última linha, na última coluna, eu estou utilizando verdadeiro e falso, vai dar falso. Por quê? Se eu estou utilizando o conectivo E, só será verdade se eu tiver os dois verdadeiros. Aqui eu tenho um falso na segunda linha e quarta coluna. Eu tenho um falso. Então, o valor lógico se torna falso. Portanto, a proposição composta é falsa. Na terceira linha, nós mudamos aqui, olha. Nós colocamos o A sendo a proposição falsa e o B sendo a proposição verdadeira. Só que na terceira coluna eu quero A se, somente se, não B. Se o B é uma proposição verdadeira, o não B é uma proposição falsa. Então, se eu tenho falso, se, somente se, falso, eu tenho um valor lógico verdadeiro. Por quê? Porque no se, somente se, na bicondicional, só será verdadeiro se os valores lógicos forem verdadeiros. Ou se os valores lógicos forem falsos. Se os valores lógicos são iguais, o valor lógico da proposição se torna verdadeiro. Então eu tenho um verdadeiro aqui, na terceira coluna e terceira linha. Agora, analisando o A e B da quarta coluna, o A é uma proposição falsa e o B é uma proposição verdadeira. Lógico, eu tenho falso. Por quê? Porque na conjunção só será verdadeiro se as duas proposições forem verdadeiras. Se tiver uma proposição falsa, o valor lógico se torna falso. Portanto, na última coluna eu tenho A se, somente se, não B, e A e B. O valor lógico é falso. O A se, somente se, não B é verdadeiro. O A e B é falso. Como eu estou utilizando o conectivo E, se eu tenho um verdade e um falso, o valor lógico se torna falso. Na última linha, eu tenho a primeira proposição falsa e a segunda proposição falsa. Se a segunda proposição é falsa, quando eu utilizo o não B, quando eu falo não B, o não B se torna verdade. Aí eu tenho A se, somente se, não B. O A é falso, o não B é verdadeiro. Falso se, somente se, verdadeiro se torna falso. A e B, se o A é falso e o B é falso, A e B também será falso. Por quê? A e B só seria verdadeiro se as duas proposições fossem verdadeiras. Eu tenho as duas proposições falsas aqui, então o valor se torna falso, o valor lógico. Bom, agora, quando eu junto as duas pelo conectivo E, A se, somente se, não B, olhando lá na última linha da terceira coluna, é falso. A e B, olhando na quarta coluna, na última linha, também é falso. Então, eu vou juntar os dois com o conectivo E ainda, se torna falso. Por quê? No conectivo E só será verdade se as duas fossem verdadeiras. No caso aqui eu tenho as duas falsas, então é falso. Então eu estou diante de uma contradição. Se você observar, a última coluna só deu falso. Se tudo der falso, eu estou diante de uma contradição. Se tudo desse verdadeiro, eu estarei diante de uma tautologia. Observemos que o valor lógico da proposição composta A se, somente se, não B, e A e B, que aparece na última coluna de sua tabela verdade,
é sempre falso, independentemente dos valores lógicos que A e B assumem. Então, se tudo é falso, eu estou diante de uma contradição. 8. Contingência. Uma proposição composta será dita uma contingência sempre que não for uma tautologia nem uma contradição. Ou seja, se for uma tautologia, a última coluna, quando eu faço a tabela verdade, ela sempre assumirá valores verdadeiros. Se for uma contradição, sempre assumirá valores falsos. No caso da contingência, ela não pode assumir valores lógicos totalmente verdadeiros, senão eu estarei diante de uma tautologia. Também não pode assumir valores lógicos totalmente falsos, senão eu estaria diante de uma contradição. Então eu teria que ter exemplos verdadeiros e falsos, conclusões verdadeiras e falsas, para eu estar diante de uma contingência. Exemplo: a proposição A, se somente se A e B, é uma contingência, pois seu valor lógico depende dos valores lógicos de A e B, como se pode observar na tabela verdade abaixo. O que nós vamos fazer? Nós vamos montar a tabela e vamos estudar ela, tá? Então, olha só, eu chamando o A de verdadeiro e o B de verdadeiro. A e B será verdadeiro. Voltando àquela explicação anterior, quando eu tenho a conjunção, né, só será verdadeiro se as duas proposições forem verdadeiras. Então, o que eu tenho aqui? Se o A é verdadeiro e A e B também é verdadeiro, A, se somente se A e B, se torna verdadeiro. Por quê? Utilizando a primeira coluna, que é verdadeiro, e utilizando a terceira coluna, que é verdadeiro, então eu tenho valores lógicos iguais. Quando eu utilizo se somente se, né, só será verdade se as duas forem verdadeiras ou se as duas forem falsas. E eu tenho aqui as duas verdadeiras. Se os valores lógicos são iguais, então assume valor verdadeiro. Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, A e B será falso. Por que A e B será falso? Basta eu ter um falso na conjunção para o valor lógico se tornar falso. Então, pegando o A lá, pegando a segunda linha, da primeira coluna e a segunda linha, o A é verdadeiro. Pegando a terceira coluna e a segunda linha, A e B será falso. Então, a verdade, se somente se falso, vai dar falso. Ou seja, quando eu tenho a primeira verdade a segunda, e a segunda falsa, o valor lógico é falso. Só será verdadeiro se os valores lógicos forem iguais. Se os valores lógicos são diferentes, só poderá dar falso. Agora, se A é falso e B é verdade, então A e B vai ser falso. Não é verdade? Porque se eu tenho um valor lógico falso, então A e B se torna falso. Agora, eu pegando o A falso, o A e B falso, A falso, se somente se falso, são valores lógicos iguais, não são? E valores lógicos iguais no se somente se será verdadeiro. Agora, se eu olhar lá na quarta linha eu tenho que o A é falso, o B também é falso. Quando eu pego A e B, vai se tornar falso, não é isso? Porque eu tenho um falso. Se eu tiver os dois, também será falso. Na conjunção, basta devida para estabelecer a relação de causa e consequência, de contraste, com certeza vai causar confusão. É preciso que haja essa coesão para que o seu texto fique coerente. E os parágrafos muito extensos costumam levar o leitor a se perder. Algumas formas de desenvolver um texto. Desenvolver por espaço. Às vezes, camuflando uma comparação, frequentemente temos necessidade de indicar onde ocorrem fatos sobre os quais escrevemos. Leia esta declaração de amor à pátria, feita por Vinícius de Moraes. Sim, cidadãos. Esta primeira crônica que vos mando da minha pequena casa fria, 635, de North St. Andrew, Hollywood, é uma declaração de amor à pátria. Se eu tiver que morrer, como disse o poeta, meu Deus, não seja lá. O desenvolvimento, ele marcou aqui pelo espaço onde aconteceu. B. Desenvolvimento por oposição.
É um processo muito usado e muito eficaz, que consiste em apontar oposições entre objetos, ideias, seres, lugares, fatos ou fenômenos. Nem sempre a oposição se faz em todos os aspectos dos elementos em confronto, mas são escolhidos apenas os aspectos relevantes que interessam aos objetivos do autor. Então, aqui vai haver um contraste, vai haver uma oposição apenas para os elementos que sejam realmente relevantes, né? Que interessam aos objetivos do autor de acordo com o tema proposto. Nesse tipo de desenvolvimento, que é de oposição, usam-se expressões indicadores de contraste. Ao contrário, por outro lado, em oposição, em contraste, etc. As conjunções adversativas também entram aqui. Mas, porém, todavia, etc. As proporcionais, enquanto, ao passo que, etc. E as comparativas, que, do que, mais do que, menos do que, etc. Educadores, onde estão? Em que covas terão se escondido? Professores, há aos milhares. Mas professor é profissão. Não é algo que se define por dentro, por amor. Educador, ao contrário, não é profissão, é vocação. E toda vocação nasce de um grande amor, de uma grande esperança. Rubem Alves. Aqui nós vimos a presença da conjunção adversativa mas, fazendo uma comparação entre professor e educador, que para alguns estudiosos não é a mesma coisa. Desenvolvimento por causa e consequência, também muito usado, e nós professores sugerimos sempre, né, que para quem tem dificuldade com a escrita, na hora de argumentar, que faça uso desse item aqui tão usado para defender um ponto de vista. Apresenta um discurso em que haverá causas, motivos, razões para a existência de determinado fato. Também haverá resultado, consequência em relação ao fato. Não houve sociedade que produzisse grandes avanços científicos sem que tivesse acesso ou dominasse a tecnologia de ponta da época e vice-versa. Isto significa que, à medida que novas tecnologias são rapidamente introduzidas em nossa sociedade, mais rapidamente novas descobertas serão feitas, gerando, por sua vez, novos produtos tecnológicos de transformação. Obviamente, quem não estiver fazendo parte desse processo viverá no segmento primário da economia mundial. Dentro desse trecho aqui do Luiz Carlos Miranda, nós temos uma relação de causa e consequência, que é também uma boa maneira de defendermos uma ideia, desde que nós tenhamos convicção daquilo que a gente defende. Desenvolvimento por semelhança. Esse processo, que aproxima dos elementos a partir de uma semelhança entre eles, pode ter uma estrutura gramatical que inclui conjunções do tipo como, tanto que, tão que, etc. Ou verbos como parecer, lembrar, etc. Profissões e vocações são como plantas, vicejam e florescem em nichos ecológicos, naquele conjunto precário de situações que as tornam possíveis e, quem sabe, necessárias. Destruído esse habitat, a vida vai se encolhendo, murchando, fica triste, mirra, entra para o fundo da terra até sumir. Rubem Alves. Aqui nós vimos as expressões que podem ser usadas quando forem fazer um desenvolvimento em que você vai argumentar algo que você conheça e que você pode fazer essa semelhança com fatos que estejam correlacionados com o tema. Desenvolvimento por definição. Às vezes,
torna-se indispensável ao autor definir conceitos utilizados na sua exposição para que haja total entendimento do texto. O desenvolvimento por definição, comumente, utiliza o verbo ser ou os verbos do tipo chamar-se, considerar-se, tratar-se de, além de expressões como isto é, ou seja, etc. O homem é um animal diferente. Só ele tem consciência de si próprio e da realidade. Pode refletir sobre isto e, também, agir sobre si, transformando-se e sobre a realidade exterior, criando cultura e mudando as circunstâncias. Não é apenas o fato de raciocinar, de ter um sistema nervoso mais complexo, mas, principalmente, o fato de poder opor o polegar e ser capaz de manipular os objetos que o leva a se perceber como algo separado do mundo, embora inserido nele. Maria Luísa Teles. Desenvolvimento por enumeração. A enumeração é um processo bastante didático e pode ser explícita, indicando ordem, como no texto a seguir. Se pretendemos descrever a maneira de o brasileiro ver a si mesmo e ao seu país, podemos esquematizar 4 etapas diferentes nessa história ideológica. Na primeira, que pode ser encontrada na literatura colonial, os nossos escritores se voltam para as belezas naturais do país, raramente para características do brasileiro como povo ou indivíduo. Na segunda etapa, os escritores românticos se voltam para as características do país e, ao mesmo tempo, do homem brasileiro. A terceira etapa vai reticências. Aqui, nós temos que tomar um pouquinho só de cuidado com a enumeração, uma vez que você tenha escrito ou dito na primeira, o interlocutor, obviamente, fica esperando segunda, no mínimo, né? Porque se você vai enumerar, se você deixa a pista na primeira, um primeiro ponto, obviamente terá um segundo, ou uma segunda situação. Não se esqueçam disso. Desenvolvimento por exemplos. Justificar declarações ou argumentar pontos de vista através de exemplos é também um processo muito eficiente. Esse tipo de desenvolvimento pode ser introduzido por expressões do tipo, por exemplo, a saber, tal como, tais como, etc. Ou os exemplos podem simplesmente seguir-se a uma declaração, como é o caso deste texto que nós vamos ver. A difusão de certos aspectos da cultura norte-americana é um fato inescapável do nosso tempo. Vivemos no Brasil, cercados de videocassetes, videogames e atares. Comemos hambúrgueres e chips. Tomamos cocas e sodas. Vestimos blue jeans. Os filhos de famílias mais aquinhoadas possuem skates, pranchas de surf e apreciam motocross. Ouvimos rocks produzidos por bandas intituladas Kiss, Village People e assemelhados. Gerson Moura. Conclusão. Assim como a introdução, o fim deverá ocupar uma pequena parte do texto. Se a redação está planejada para 30 linhas, a parte da conclusão deve ter de 4 a 6 linhas. Observa-se primeiro que a conclusão ela tem que ser maior do que a introdução. Obviamente, se você fez uma introdução com 5 linhas, óbvio que a conclusão terá que ter 6 ou mais. Não podendo ultrapassar, claro, o desenvolvimento, que é o corpo, é a parte maior do texto.
Na conclusão, nossas ideias propõem uma solução. O ponto de vista do escritor, apesar de ter aparecido nas outras partes, adquire maior destaque na conclusão. Se alguém introduz um assunto, desenvolve-o brilhantemente, mas não coloca uma conclusão, o leitor sentir-se-á perdido, estupefato, ou seja, ele vai ficar muito chateado. Então não adianta você fazer uma bela introdução, argumentar divinamente lá no seu desenvolvimento e matar o seu texto lá na conclusão. Defeitos a evitar. Não finalizar é o principal defeito. Avisar que vai concluir, utilizando expressões como em resumo ou concluindo, o que é muito comum de professores corrigirem redações com esse tipo de expressão iniciando a conclusão. Por que não usar concluindo? É uma redundância, ali já é a conclusão, por que usar o concluindo? Óbvio que não tem nenhum princípio linguístico que determine isso, que coloque como inadequação da língua, mas por uma questão de estética mesmo. Não deve se usar. Uma dissertação deve apresentar as seguintes qualidades na estruturação. Organização. Há uma ideia central, tema, que orienta toda a redação. Sem essa ideia central, não comece a escrever o seu texto. Porque você vai se perder antes de chegar no meio. O assunto deve estar intimamente relacionado com o título. Quantas vezes compramos uma revista, um jornal com um determinado título, quando vamos ler, não tem relação nenhuma entre o título mais o texto. Isso acontece demais. O assunto deve estar enriquecido com exemplos da atualidade. Além de ser atual, que nós não podemos confundir com contemporâneo. Eu posso ter um tema que não seja contemporâneo, mas que seja atual. Eu tenho que exemplificar com fatos que sejam da atualidade. A redação se compõe de introdução, desenvolvimento, conclusão, sequência lógica com princípio, meio e fim. A partir de uma ideia central, que é o tema proposto, deve-se desenvolver o assunto por meio de ideias secundárias. Obviamente, eu terei uma ideia principal e em torno dela eu abro as ideias secundárias. As ideias estruturam-se segundo uma forma de ordenação adequada ou uma combinação adequada de formas de ordenação. Unidade. Deve o assunto ser dividido em parágrafos para melhor compreensão e, de preferência, parágrafos menores, para você não correr o risco de usar de forma indevida as conjunções, as preposições, as palavras que trabalham com o sentido do texto, com a relação semântica. Todas as ideias são relevantes para a ideia central e relacionam-se com ela. Voltando um pouquinho, o que acontece quando eu faço a introdução, quando eu faço a exposição da ideia central? Eu tenho que saber que todo o meu texto volta-se para ela. A divisão em parágrafos é adequada, isto é, não há fragmentação da mesma ideia em vários parágrafos, nem apresentação de muitas ideias em um só parágrafo. Antigamente, ensinava-se que quando você ia mudar de assunto, você mudava de parágrafo. Isso não existe. Imagine que uma redação ela tem um tema só,
uma ideia central. Então, não é porque vai mudar de assunto. Na realidade, você está fazendo uma divisão de ideias para que não crie um tumulto dentro de um parágrafo só. Para que a sua ideia não fique tumultuada. Coerência. As ideias se desenvolvem em ordem lógica, isto é, a sequência dos parágrafos é natural e coerente. É preciso que haja essa divisão de parágrafos e as conjunções têm que ser usadas de forma adequada para que não haja incoerência no seu texto. Palavras e expressões indicadoras de transição relacionais entre um parágrafo e outro são usadas com propriedade e adequação. Se eu vou fazer um contraste entre uma oração e outra, entre um parágrafo e outro, eu tenho as conjunções adversativas para serem usadas. E assim por diante. Então, eu tenho que selecionar as conjunções, estas palavras que trabalham com sentido, para poder usá-las. Clareza e concisão. Não há pormenores excessivos, explicitações desnecessárias. Não há redundâncias, isto é, repetição de ideias já expressas. Para que seu texto seja claro, evite os pormenores excessivos, evite as redundâncias. Exemplos. E embriagado, ouvi muitas vezes. Quem estava embriagado? A frase é ambígua, possui dupla interpretação, o que atenta contra a clareza. Então, o período que é ambíguo atenta contra a clareza. Eu não consigo entender. E embriagado vi muitas vezes. Quem que estava embriagado nessa construção? Não consigo responder. Só as pessoas que se apegam em demasia à moral é que poderiam criticar a atitude tão coerente. Período mais conciso, mais claro. Só os moralistas poderiam criticar a atitude tão coerente. Houve um resumo, uma concentração das palavras e o período ficou mais conciso, mais claro. Adequação. Muitas vezes, empregamos palavras incorretamente que, quase sempre, passam despercebidas. Ele é um homem imoral. A palavra imoral não se adapta a pessoas. Deve ser usada em referência ao ato praticado por alguém. Ele praticou um ato imoral. Daí a correção da frase para ele é um homem amoral. Não basta escrever corretamente atendendo às normas gramaticais previstas como modelo padrão. É mister também escrever com elegância. O estilo, maneira de escrever peculiar a cada pessoa, está para a frase como a elegância está para o vestir. Então, é preciso que façamos estudos, que façamos leituras diversas, quando encontrarmos palavras de significado desconhecido, procuramos entendê-la, buscar o seu significado no contexto, para que possamos não cometer esse tipo de erro. Coesão. Um texto deve ter sua forma e conteúdo bem articulados, isto é, os termos da oração e as orações que formam um período devem apresentar uma relação. Assim, as palavras, os termos da oração e as orações ligam-se para formar um texto através do nexo, que é igual a ligação ou coerência, tornando-o coeso. A coesão consiste no emprego adequado dos recursos vocabulares, sintáticos e semânticos de que a língua portuguesa dispõe
para relacionar termos ou segmentos na construção de um texto. Assim, numa dissertação, devem-se usar adequadamente, por exemplo, os pronomes e as conjunções.